ele tinha um sonho, ele não veio para o Brasil para brincar, não veio no navio para namorar, ele veio para lutar, para vencer. Ele era muito determinado, ele sabia o que ele queria. Meu pai nasceu em Treviso, na província de Santa Lúcia de Piave. Só que ele passou a infância em Monte Beluna. Meu pai foi um jovem que passou a Segunda Guerra Mundial ao lado da mãe e de 2 irmãos, porque ele foi, muito cedo, ele foi órfão de pai. Desde pequeno, por ser muito empreendedor, ele auxiliou muito a minha avó, Ana. Era uma pessoa determinada. Terminada a Segunda Guerra Mundial, depois de 2 anos, ele notou que a retomada do progresso na Itália ia se estender e que ele tinha uma vontade de fazer a diferença, de ser diferente, de crescer, de inovar. E naquela época todos diziam que quem viesse para o Brasil haveria oportunidades. Ele veio do nada, né? Ele veio sozinho da Itália, com 18 anos, 19 anos, num navio de 3ª classe, que era o que ele podia pagar, e ele se fez sozinho. Então ele resolveu vir para o Brasil porque ele queria ser alguém na vida e fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Naquela época, ele era um herói, de vir para o Brasil, em um daqueles navios, como vocês viram, muitas aí oportunidades, já foram falados, os italianos vieram em uma condição até subhumana, muitos deles, e chegaram aqui com a vontade e a cara e a coragem de realizar um sonho que Deus deu para eles, um propósito de vida. Meu pai sempre foi um homem visionário. Ele se realizou. Ele falava que ele não seria só mais uma pessoa a vir a esse mundo, não, que ele iria fazer alguma coisa. Ele se fez sozinho no Brasil, num lugar que para ele era estranho, língua estranha. E só dele ter conseguido o emprego dele, ter conseguido tudo que ele conseguiu na juventude e foi crescendo, para mim ele já era um empreendedor de sucesso. Ele chegou muito novo ao Brasil, com muita vontade. E essa vontade se transformou realmente em 5 fábricas, né? Então essas fábricas foram de Ribeirão Preto, que foi a primeira, depois foi Goiânia, aí montou no Rio, depois fez Três Lagoas e depois fez uma no Nordeste. E ele gostava muito de trabalhar. E disse que um dia ele seria independente. Queria na independência dele, né? Ser independente de qualquer patrão. Então realmente foi uma vitória para uma pessoa que não chegou basicamente sem nada no Brasil, né? E moleque, criança assim, com 19 anos, então quer dizer, sem muita experiência nem nada, e realmente é uma pessoa que a gente tem que admirar porque ele venceu mesmo, é uma pessoa de extremo valor. Fazer o que ele fez extrapolou qualquer expectativa. Mas ele veio para isso mesmo. Ele dizia, eu não vou para ser mais um, eu vou para ser alguém de sucesso. E ele conseguiu. Não que tenha sido fácil. A trajetória do imigrante italiano Udélio Scodro revela que sem perseverança a história teria sido outra. Ele foi juntando o que ele pôde do emprego dele e uma hora ele começou a fazer uma máquina, uma máquina de biscoito para ele, aos poucos. E foi a primeira máquina que foi construída. Começaram a comprar a máquina que ele construía, que ele fazia. E foi fazendo outra, fazendo outra. Uma hora ele falou, agora chega. Ele estava com uma certa quantia, né? Já. Começou a fazer a dele e falou, vou instalar em São Paulo. Ocorreu que em São Paulo havia déficit de luz. Não podia mais indústria nenhuma se instalar naquela época.
que eles estavam com problema de energia elétrica. Então ele perguntou para umas pessoas que entendiam do assunto, eles indicaram para Mococa, que Mococa estava sobrando energia para quem quisesse, para a indústria que quisesse ir para lá. E isso ele fez. Ele foi para Mococa e aí instalou a primeira máquina dele. Meu pai contava que a primeira produção de biscoitos, a primeira fornada, ele ainda não tinha, né, aquela desenvoltura para fazer uma receita de fato. E ele usou manteiga no feitio. E aí ele embalou, era em lata, naquela época era tudo em lata, ele embalou tudo e levou para São Paulo e vendeu em São Paulo. Só que voltou tudo. Por quê? A bolacha ficou toda rança. Porque tem que ser gordura vegetal. Ele quis fazer com manteiga e aí ele teve que buscar, fazer outra produção, buscar as latas, fazer outra produção para devolver para o pessoal. Quando ele fez, já com gordura vegetal, que ele estava levando, ele foi parado na estrada por um policial porque o pneu estava careca. Aí ele disse, seu guarda, pelo amor de Deus, eu precisei pegar um empréstimo no banco para fazer essa outra produção. Eu não tenho dinheiro para trocar o pneu, eu mal tenho dinheiro para pôr gasolina, eu preciso desse dinheiro da venda desse. Aí o guarda ficou com tanta pena dele que falou, pelo amor de Deus, meu filho, vai com Deus, vai devagar e chega no teu destino. Então eu acho que é uma lembrança interessante, né, para mostrar como é difícil tudo no começo, não é verdade? E ele sempre dizia que, além dele trabalhar muito, que eu acho que era instinto dele mesmo, ele disse que ele teve muita sorte. Depois de 4 anos, dele ter passado, assim, foi muito difícil em Mococa, porque é uma cidade muito pequena e eu já tinha 2 filhos. Ele falou que quero ir para o centro maior e veio para Ribeirão Preto. Esses meus 2 filhos trabalharam com ele, todos 2 na fábrica, desde os 13 anos de idade. Começaram pelo almoxarifado, e foram subindo dependendo da capacidade de cada um. Tanto que o Vitorino, o que aconteceu com o primogênito dele? Aconteceu que quando nós inauguramos a segunda fábrica em Goiânia, o Vitorino foi como gerente geral da Mabel de Goiânia. Não, é aquilo de educação, né? Foram bem educados, que não deram trabalho nenhum não nos deram trabalho nenhum. Meninos ótimos, muito maravilhosos, boa índole de todos os 2, né? Muito companheiro das irmãs, do pai, tinha muito respeito pela família e tinha também seus sonhos eles. Teve o Cláudio, o segundo, ele dizia assim para mim, mãe, eu não gostaria de continuar com o pai, trabalhando aqui. Eu gostaria de ter uma vida diferente, eu gostaria de ir para os Estados Unidos para ele me fazer sozinho. Eu gostaria de me projetar, me realizar sozinho. Mas eu falei, filho, mas não tem ninguém que substitua você, porque os genros todos já são todos engenheiros civis. E todos eles já têm suas atividades, não tem como. A cidade grande foi um desafio, mas o homem determinado seguiu velozmente o trajeto criado por ele mesmo. Na Prudente de Moraes, ele alugou um galpão para instalar essa primeira máquina. Começou a construir outro forno para aumentar a produção. E começou a venda, começou as propagandas. Daí começou a melhorar tudo, a produção foi muito boa. Ele disse, não vou ficar aqui, eu quero comprar um
um terreno para construir. Aos poucos vou construir essa indústria. Ele procurou terreno e era do Baldir Viagem. Aí o Baldir, ele falou, quanto você quer, Odélio? Ele falou, tantas metragens para uma indústria. Eu acho que 14 mil metros quadrados dá. O Baldírio falou para ele, não, meu filho, você não vai fazer isso. Você vai progredir na vida, porque você veio, eu sei o que nós passamos, meus pais passaram. Você não vai fazer nada disso, faça grande. Eu vou vender para você 2 alqueires. Ele falou, mas é muito que eu não posso te pagar. Ele falou, não tem importância, você vai me pagando com quanto você puder me pagar. Muito devagar ele foi construindo a fábrica, aos poucos. Foi aumentando, era menor, foi aumentando o terreno, ampliando. Foi ampliando, dependendo das máquinas que precisavam, pela produção. É bem bacana a Mabel na entrada de Ribeirão, porque desde o início existe um relógio, que é um relógio quadrado, que meu pai que fez. E esse relógio sempre atrasava um pouquinho, então todos os dias ele consertava o horário para ficar pontual. Ele tinha orgulho de ter instalado a fábrica naquele ponto, na entrada da cidade. Ainda todo mundo fala que ainda teve a sorte, porque também tinha a parte de torrefação de café. Então a pessoa antes entrava em Ribeirão, sentia o cheiro do café e depois do biscoito. Quer dizer, não tinha jeito de não parar na loja da fábrica para comprar uma rosquinha, né? Então realmente ele gostava assim. E ele gostava, lógico, de ser a pessoa, um dos precursores da industrialização também aqui de Ribeirão. E ele era bem visto, todo mundo, vamos dizer aqui, que eu conheço, os governantes, políticos, todos gostavam dele, né? Era uma coisa bastante boa. E os funcionários gostavam muito dele, entendeu? Isso que eu acho que é mais importante ainda. Ele era uma pessoa que procurava ver os problemas e inclusive ajudava muito as pessoas, né? Então a Mabel foi bastante importante para muita gente aqui. Ah, isso foi. A relação do dono com sua criação e com todos que trabalhavam na indústria Mabel era diferenciada. Ele não tocava a Mabel como só uma indústria. Todos os colaboradores dele faziam parte da família, em todos os sentidos. Ele era pai de todos os colaboradores. Ele era bem afetuoso. Eu acho que como empreendedor ele foi excelente e como patrão ele foi melhor ainda. Ele acompanhava a vida pessoal. Ele aconselhava, ele ajudava no que precisava. Porque o meu pai, ele era operacional. Ele não era vendas, ele era operacional. Então, ele mais ficava na massa, pegar na massa, lá na máquina, nas máquinas, nas fábricas, do que no escritório em si. Ele chegava também cedo na fábrica, andava pela fábrica toda, atrás do feeling lá para ver se tinha algum problema, alguma máquina com problema, ou se as pessoas também estavam tendo algum problema que pudesse atrapalhar a fabricação. Ele conhecia todos conheciam meu pai. E ele sempre foi muito sério, ele sempre foi muito exigente, ele sempre foi bravo. Mas ele tinha um coração imenso. Ele esbanjava amor. Eu ouço muito isso das pessoas. Então é um carinho, é uma paixão pelo que ele fazia como empresário e uma paixão pela vida. Eu acho que seriam as duas coisas. Gerou milhares de empregos, gerou renda para o país, foi peça importante na engrenagem do país, quer dizer, fez diferença. O industrial, o homem sério, também chorava quando emocionado. Uma viagem de volta à Itália foi muito especial. Aí ele me contava assim, que uma vez ele tinha um amigo na cidade onde ele morava, que estudava com ele. E esse amigo tinha um pai que era farmacêutico. E lá na farmácia tinha um pó de tamarindo, de pasta de tamarindo, nessa prateleira em cima. E sempre depois da aula eles passavam lá para comer o tal do tamarindo.
Aí quando ele voltou à Itália, depois, né, de ter vindo para o Brasil, depois de muitos, muitos anos, a farmácia ainda estava lá e o pote de tamarindo também. E ele trouxe o pote para ele. E ele contava isso, ele chorava, mas chorava tanto, chorava de cair lágrima, de pegar, de enxugar, assim, sabe? Como é que pode um homem tão determinado, tão forte, um homem com tanto um caráter forte e determinado, se tornar tão frágil quando vieram as lembranças de tudo que ele passou? Que, na verdade, esse amigo dele, que o pai era dono da farmácia, eles pegavam escondido no pote de tamarindo. Não era o pai dele que dava, eles iam lá e roubavam um pouquinho com o filho do dono. E quando ele foi para lá, ele deu esse pote, depois de mais velho, meu pai. Então ele contava e chorava em causa das lembranças dele lá na Itália. Esse homem que veio da Itália rígido, mas emotivo, foi marido, pai, sogro e um avô sempre muito presente na vida da sua família. Ele sempre falava que os filhos ajudaram muito no sucesso dele e que sempre a gente ajudou muito. O que ele repetia muito era o seguinte: família é o bem maior. E minha mãe foi uma companheira maravilhosa que ajudou a criar os filhos, sempre ajudando e aconselhando também meu pai. Porque meu pai não foi só um pai, foi um grande amigo, meu mestre, meu mentor. Então, um dos hobbies do meu pai era a aviação. E quantas vezes ele não saía final de semana com meu filho, Daniel, que foi o primeiro neto, para passear. Mas o passear dele era voar. A mamãe preparava a mesa, ele chegava entre meio-dia e 1h da tarde. E logo que ele chegava, ele já vinha lá de fora batendo palma. Então todos sabiam que ele já tinha chegado. Então nós assentávamos à mesa e o papai sentava na cabeceira. Então a gente já estava sentado e ele sentava na cabeceira. Aí que nós íamos iniciar as refeições. O Délio Escodro foi um homem de paixões, algumas bem definidas, como o esporte, a música e a aviação. Meu pai gostava muito de música, principalmente música italiana. E ele também tocava violino, tocava música clássica. Tem um legado que foi maravilhoso, de um homem diferente. E então eu aprendi muita coisa com ele também, me melhorei. Né? Então são pessoas que vieram no mundo com um legado a ser deixado, me deixou realmente um legado que vale a pena ser ouvido. A primeira lembrança que vem é ele chegando em casa, batendo as palmas e a gente correndo para dar aquele abraço nele e ter um tempo gostoso com ele, porque o tempo com ele era aquele tempo de reflexão, de conversa, de risada, de diálogos. Vontade de ter passado mais tempinho. Então, às vezes eu fecho o olho e lembro cenas, né? Fecho o olho e lembro que vir para Ribeirão Preto era saber que eu tenho um tempo com ele e o tempo de visitar a fábrica, que era muito gostoso. Quando eu penso no meu avô, eu tenho certeza que ele é um homem de legado. E isso é o que eu carrego na minha vida. O que é legado, né? Você deixar uma marquinha. E eu sei que ele deixou. Ele deixou no nome da empresa, ele deixou no nome dele aqui no Ribeirão Preto, ele deixou nos nossos corações e agora está deixando nesse mundo. Que foi o homem que mais eu amei e amo na minha vida. Um homem que sempre me deu equilíbrio, ele sempre tinha um horarinho para conversar comigo, para ver como foi meu dia, se estava tudo bem. Então ele tinha sempre uma palavrinha para me acalmar, para me deixar mais tranquila. Um homem maravilhoso, foi o pai mais maravilhoso que eu poderia ter na minha vida. Eu lembro que a gente almoçava, todo mundo junto, que ele gostava muito. Aí depois ele sentava na cadeira e a gente ficava lá batendo papo, e ele fumava um cachimbo. E sempre foi muito bom, muito bom, muito... Era um psicólogo pra gente, porque
falava o que era bom, o que não era, pra gente ter equilíbrio nessa vida. Olha, ele era tranquilo, só que queria que a mamãe fizesse a comidinha dele, porque a mamãe que sabia fazer, né, mãe? Ele não gostava muito das funcionárias, não. Ele já pedia, mamãe, faça a minha comidinha do jeito que eu gosto. Ah, um homem íntegro, valoroso, que muito, assim, uma garra, né, para fazer as coisas. Uma pessoa 100%, para mim, 100%. Eu tenho um pouco dele que tem um pouco de... Ele tinha habilidades com montagem, ideias para fazer isso. Eu tenho também. Eu sou bem... Peguei muito dele, eu acho que tudo que ele fazia, eu ia junto para dar uma olhada, e eu acho que eu aprendi muita coisa. Que Deus sempre ajudou muito ele. Então, que tem muita gente que trabalha e não consegue nada. E ele, como teve muita sorte de ter Deus do lado dele sempre, e uma família maravilhosa, os filhos maravilhosos, ele pôde fazer tudo o que ele quis. Ah, tudo era mamãe. Tudo, sempre ajudou muito, sempre do lado dele. Eu acho que ajudou muito. A história de vitórias de Eudélio Escodro tem muitos adjetivos e legados imensos. O meu sogro, o seu Eudélio, ele era uma pessoa muito ativa. E ele tinha muitas ideias na cabeça, quer dizer, a cabeça dele florescia de ideias, né? Então, o seu Eudélio era uma pessoa, vamos dizer, na verdade ele tinha esses sonhos, mas ele guardava muito as coisas para ele. Ele não era uma pessoa que ficava espalhando, ou fazendo festa, ou querendo se gabar, nem nada disso. Então, eu acho que o legado que ele deixa é que realmente o desenvolvimento, vamos dizer, industrial e mesmo do setor, né, que ele atuava, de biscoito, esse tipo de coisa, desenvolveu muito na época que a Mabel estava bem forte, né? Hoje a gente não pode falar nisso, que nós não estamos mais no grupo, tal. Basicamente a Mabel virou uma multinacional, então entrou no mercado diferente, mas na época que a gente tinha, vamos dizer, que era Mabel, Balduco, Marilã, aí tinha M. Dias Branco lá, que eram grupos familiares, né? Era meio uma briguinha, né? A gente sempre queria estar na frente dos outros. Então teve um desenvolvimento, vamos dizer, desse setor muito grande, né? Então foi bastante interessante, a gente falava muito. Então a gente olhava sempre o ranking. Esse ano nós subimos, esse ano, puta, perdemos, então vamos investir em quê? Vamos fazer uma coisa nova. Então teve muita coisa assim, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, falando do meu sogro, do seu Eudélio, que realmente ele foi uma pessoa diferente, tá? Ele era bom tanto no trabalho, como na amizade, ou com os amigos jogando tênis, ele era um esportista também e tudo. Então eu vejo que realmente ele era uma pessoa que tinha muita disposição. E isso não deixava, não abalava ele em nada. Ele acordava cedo para jogar tênis no final de semana, não era aquele, né, eu trabalhei a semana inteira, quero acordar tarde, não, ele não tinha esse... Então era uma pessoa muito ativa, isso era uma coisa que eu admirava muito nele também. Eu lembro muito do meu avô, né, por morar em Ribeirão Preto, né, ter passado minha infância toda aqui, eu lembro muito dele nos finais de semana, eu lembro muito dele no clube, né, nos nos almoços de família, né, que a gente ia no clube. E principalmente nas viagens que a gente fazia, né? Então, final de ano, que juntava todo mundo, né? Meu avô, ele é, ao mesmo tempo que ele é um role model, assim, né? Ele é uma referência pra gente como neto, ele também acaba sendo uma pessoa que a gente tenta alcançar, né? Então, por exemplo, pelo fato dele ter chegado no Brasil, pelo fato dele ter iniciado e conquistado tudo que ele fez, eu acho que ele cria isso na gente, né? Da gente também sempre tentar buscar um algo a mais, tentar sempre, como que eu falo, forçar ao máximo, né? Então sempre tentar tirar o máximo da gente e nunca tentar ser uma pessoa estagnada, uma pessoa parada, né? Tem uma frase que eu lembro muito dele que ele falava muito de eu não quero ser mais um, né? Então, tipo, eu vim aqui para ser o cara e não para ser mais um cara, né? E eu acho que uma referência que ele traz pra gente, né, é justamente essa. Da gente sempre tentar buscar um algo a mais, né? Nunca ficar parado.
Eu lembro muito que meu avô sempre foi muito família, sempre quis reunir todo mundo. Então, ele comprou uma casa em Furnas, eu lembro muito, praticamente, nas férias a gente ia pra lá, andava de lancha, ficava com ele. Ele já levou a gente pra passear, que ele era piloto também, né? E ele amava pilotar, era um hobby que ele adorava. E eu lembro que a gente andava com ele de vez em quando. Natal, ele sempre fez muita questão de estar juntando a família. Ele, inclusive, me deu um Papai Noelzinho desse tamanhozinho, assim, que todo Natal eu ponho, eu lembro muito dele. É uma emoção bem gostosa, dessa lembrança. Eu lembro dele como um homem muito especial, era um paizão que brincava com todo mundo, que estava sempre junto. E por tudo que minha mãe comenta dele, que fala dele, que ele foi um homem muito guerreiro, ele se fez sozinho, né? Começou a vida muito cedo, então eu acho que ele ia ser uma inspiração e a gente ia estar sempre aprendendo muito com ele, cada dia mais. Então é só gratidão, realmente. Então ele é um ponto central. Ele é. Nessa família ele é. Todo mundo se baseia nele, todo mundo só tem a agradecer a ele. Ele que vem inspirando todo mundo, na verdade. Né, eu comecei, né, minha carreira aqui em Ribeirão, né, essa questão mais comercial. E isso é muito legal, porque pelo sobrenome, né, Marcelo Escodro, sempre quando eu ia fazer uma reunião, ia prospectar um cliente, todo mundo falava, cara, da Mabel, conhecia seu avô, nossa, conheço sua avó, a Marlene, né? O seu avô foi muito legal, ele era maravilhoso, né? Então ele transcendia essa questão só do empresário, né? Ele não era, apesar de ser muito competente, ter conquistado tudo que conquistou, todo mundo lembra dele com muito carinho, né? Então não fala dele como, o dono da Mabel, fala, cara, o Délio, né? Eu acho que é mais a perseverança dele, né? Então, sempre quando você fala, cara, às vezes é difícil, às vezes não vai dar certo, aí você lembra, cara, não, uma pessoa tão próxima a mim fez acontecer, então eu também vou fazer, vou conseguir, né? Vou conseguir também me destacar, vou conseguir ser alguém. Então acho que essa perseverança que ele tinha, né, de você ter um sonho, mas um sonho é um sonho, né? Se você não for atrás, nada vai acontecer, né? Então acho que é isso que ele tinha de pegar, pôr a mão na massa, acordar todo dia para fazer. É uma coisa que eu vejo muito dele. Acredito que eu tenho um pouco, mas acredito que ainda tem muita coisa para chegar lá. E eu como neto, né, as lembranças que eu tenho dele, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, né? Então as lembranças que eu tenho dele é de avô, né? Eu não consigo enxergar muito nele profissional, né? Então o que eu conheço do profissional, claro, que o meu pai fala, minha mãe fala, escuto de todo mundo, do cara do check-in do hotel. E hoje eu acho que ele acaba sendo muito uma coisa que a gente tem que se espelhar, uma coisa que a gente tem que alcançar, entendeu? Então minha mãe, ela sempre fala muito do meu avô, ela sempre cria essa vontade da gente conquistar algo a mais, da gente poder crescer, da gente poder ser alguém na vida, né? Da gente conquistar as coisas pelo nosso mérito. Né? Então eu acho que isso é um legado que meu avô deixou muito. Não ficar parado, né? Então eu acho que você nunca pode estar acomodado, né? Ele era uma pessoa que ia até hoje estar trabalhando, até hoje jogando tênis dele, até hoje chegando em casa, batendo palma, acordando todo mundo, assim. Então é uma pessoa que tenho muito orgulho de ser neto, tenho muito orgulho quando todo mundo fala, cara, você é neto do Délio? Eu falo, sou. Perseverança. O legado do meu pai é você persistir no que você quer. Se você quer uma coisa, você não pode desistir. Perseverança. Perseverança e junto, caminhando com honestidade, com respeito, com dedicação. O legado dele eu acho que é esse. Não, meu pai não desanimava não. Ele não podia desanimar. Ele não tinha outra escolha. Ou ele fazia, ou ele fazia. E ele tinha um sonho, ele não veio para o Brasil para brincar, não veio no navio para namorar, ele veio para lutar, para vencer. Ele era muito determinado, ele sabia o que ele queria. Eu tinha 15 anos quando eu o conheci. Ele olhou para mim e falou, mas que bela bambina. Ele queria sempre progredir. Então, nada daria errado.